Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Com a graça de Deus, damos início às 18h32, à 9ª reunião ordinária deste ano. Solicito a secretária dessa Casa Legislativa, vereadora Loren Luiza Ribeiro Guimarães, que proceda a chamada nominal dos vereadores. Antônio José Martins. Presente. Enes Antônio Ribeiro. Presente. Geraldo José dos Santos. Presente. João Wilson de Almeida. Ausência justificada. José Efigênio dos Reis Ribeiro. Presente. Leida Maria Silva Oliveira. Presente. Loren Luiza Ribeiro Guimarães, presente. Mateus Júnior Silva. Presente. Nilton Silva Boaventura. Presente. Havendo o número legal de vereadores presentes, declaro aberta esta sessão. Antes de iniciarmos essa reunião, convido o vereador Geraldo José dos Santos a fazer a oração e convido os demais vereadores e público presente a estar nos acompanhando. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, Pai, na Tua graça, na Sua bondade, na Sua misericórdia, para que nós possamos, assim, Pai, mais uma reunião. Eu sei que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e por isso, Pai, neste momento nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, que o Senhor possa enriquecer, Papai, cada um de nós estamos presentes, a todos os moradores de Rio Paranaíba, no nosso município. Sim, Pai, o Senhor é um Deus zeloso, cuidadoso, e por isso nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai. Vamos estar fazendo a oração a qual o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a secretária para que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2023, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores na sala de sessões vereador Erival Cota Pacheco, na sede da Câmara Municipal, situada na rua Tanage José Gonçalves, número 144, para a 8ª reunião ordinária do ano de 2023, presidida pelo presidente desta Casa Legislativa, o vereador Mateus Júnior Silva, do PSDB. Após, solicitou-se que fosse feita a chamada nominal dos vereadores presentes. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio José Martins, Enes Antônio Ribeiro, Geraldo José dos Santos, João Wilson de Almeida, Leida Maria Silva Oliveira e Nilton Silva Boaventura. Ausentes, os vereadores José Efigênio dos Reis Ribeiro e Loren Luiza Ribeiro Guimarães, com faltas justificadas. Verificada a legalidade quanto ao quórum regimental, o presidente Mateus Júnior Silva declarou aberta a sessão ordinária. O vereador Nilton Silva Boaventura fez as orações de praxe. Inicialmente, foi feita a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Em seguida, foram lidas as correspondências enviadas a esta Casa. No espaço aberto, os senhores vereadores para comunicações trouxeram informações e demais assuntos pertinentes a esta Casa. Após, passou-se a ordem do dia. Inicialmente, foram colocadas em apresentação e primeira discussão os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 15 de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 16 de 2023, que altera a Lei 1749, de 27 de dezembro de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. E projeto de lei número 17 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Nesses projetos, houveram pedido para que os mesmos tramitassem em regime de urgência. Tanto o regime de urgência quanto os seus respectivos projetos foram aprovados por 6 votos favoráveis. Seguindo a pauta, foi colocado em votação o projeto de lei número 12 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Rio Paranaíba para o exercício de 2024 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal, tendo sido aprovado por 6 votos favoráveis. No mesmo sentido, foi colocado em votação
única o projeto de resolução 03 de 2023, que dá a redação do artigo 3º da resolução 004, de 8 de dezembro de 2013, de autoria da mesa diretora, tendo sido aprovada por 6 votos favoráveis. Adiante, foram colocadas em votação as seguintes indicações. Indicação número 35 de 2023, que solicita que seja a antiga escola da comunidade de Chaves adaptada para velório, de autoria do nobre vereador Enes Antônio Ribeiro. Indicação número 36 de 2023, solicita que sejam recuperadas as estradas que circundam o distrito de Abaeté dos Mendes, de autoria do nobre vereador João Wilson de Almeida. Indicação número 37 de 2023, que solicita que sejam feitos os serviços de retirada de lixo no distrito de Guarda dos Ferreiros, bem como seja feito alargamento da pista de entrada até a rua São Paulo, de autoria do nobre vereador João Wilson de Almeida. Indicação número 38 de 2023, que solicita que sejam feitos serviços de recuperação na ponte municipal conhecida como Ponte do Bexó-Caco, na comunidade da Capela de São João, de autoria do nobre vereador João Wilson de Almeida. Indicação número 39 de 2023, que solicita a manutenção da estrada rural que liga a cidade de Rio Paranaíba à comunidade da Capela de São João e Ferreiros, passando pela fazenda Transagro, de autoria do nobre vereador José Efigênio dos Reis Ribeiro, tendo sido todas aprovadas com 6 votos favoráveis. No fim, foram colocadas em votação única as moções de pesar número 21 e 22 de 2023, de autoria da Câmara de Vereadores e do nobre vereador José Efigênio dos Reis Ribeiro, pelo falecimento de Kleber Jonas Ribeiro e Geraldo da Silva, tendo sido aprovadas por 6 votos favoráveis. Cumprida a pauta da presente reunião ordinária, o presidente Matheus Júnior Silva declarou encerrados os trabalhos, agradeceu ao público presente, os nobres colegas vereadores, às 19h26. Sala de sessões, vereador Erival Cota Pacheco, 23 de maio de 2023. Coloco neste momento a ata em discussão. Caso percebam falhas nesse documento, ainda se encontra passível de correção. Declaro a ata aprovada. Solicito ao servidor responsável para que colha a assinatura dos nobres vereadores. Enquanto a ata é assinada, solicito à secretária para que proceda a leitura das correspondências enviadas para esta casa. Não temos correspondências. Não havendo correspondências, declaro aberto neste momento espaço para que todos os nobres colegas façam comunicações que sejam de interesse do exercício da vereança e também de toda a nossa comunidade rio-paranaibana em geral. Senhor presidente, Senhor José Efigênio, com a palavra. eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, e dar uma boa noite aí ao público presente, aos meus nobres colegas vereadores. Eu quero justificar a minha ausência ontem, que por motivo maior eu estava em Patos, e quero agradecer a nossa administração, né, o nosso prefeito aí, que faz um excelente serviço. Para todo lado que olha tem obras, e agradecer também aos vereadores pelo trabalho prestado à nossa cidade, com os recursos, e dizer a todo o público das redes sociais que eu não estava presente, mas que eu estava por motivo, a gente estava fazendo umas consultas, uns tratamentos, não pude estar presente, senti muito porque estava muito bom. Eu queria estar presente porque é o meu sonho, eu tenho certeza que de toda a população de nossa cidade, município, é de ver o nosso hospital acabado. Então, parabéns a todos aí que estavam presentes, ao nosso servidor municipal, ao prefeito que está muito empenhado. Quero agradecer aqui também a presença do nosso deputado Bosco, que estava presente aí. Não posso deixar de estar parabenizando a ele pela vinda à nossa cidade, que tem mandado muito recurso para cá e vai mandar muito mais. A Lorde estava me contando que ele disponibilizou ia mandar 1 milhão, mas, Lorde, eu sei o Totônio tem que falar que está pouco, porque nós vai fazer uma obra muito grande, né? Precisar ser ao menos uns 2 milhões ou 3. Mas que está bom também.
e vamos correr atrás. E não posso também deixar de agradecer o deputado Zé Vitor, que está sempre chegando verba na nossa cidade aí, através eu, Totonho aí, que trabalhou para ele aí, e estando ajudando a nossa cidade aí, nós vai precisar de muito recurso aí para essa obra do hospital e demais obras aí que o prefeito está fazendo, né? A zona rural aí está muito bem servida aí com trabalho, as estradas tem algumas precisando, mas que está faltando prazo, mas que breve vai chegar lá. Senhor presidente, o que eu tinha que falar é isso, justificar minha ausência, peço desculpa para o público, que eu não estava ontem, e muito obrigado pela palavra. Muito bem. Vereador Nilton Silva, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa Também noite. quero cumprimentar a todos os colegas vereadores, servidores desta casa, público aqui presente, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Reforçando a fala de José Efigênio, queremos expressar a nossa gratidão na data de ontem, um marco para a história de Rio Paranaíba, onde foi assinado a ordem de serviço para a construção do hospital municipal ali na saída para a Serra do Salito, um valor aproximadamente de 34 milhões. Tenho a certeza de que a construção desse hospital, além de melhorar, aí dar condições de uma saúde mais digna para a população, também é um canal para que nós possamos estar lutando para o curso de medicina ser instalado aqui em Rio Paranaíba, do qual já há sinais de caminhos e de alguns passos que foram dados. E também parabenizar o prefeito, porque pela coragem de que ele sempre tem tido durante sua administração, não somente nesse setor do hospital, mas em outras obras, como também a questão dos asfaltos. Foi licitado recentemente 42 quilômetros de asfalto. Está sendo licitado esses dias a prestação de serviço de terraplanagem. Isso demonstra que aonde chega o asfalto, chega o desenvolvimento junto com o asfalto. E principalmente naquela região São João, São Pedro, onde vários produtores começam a explorar ali aquelas terras para que possa estar plantando de forma mais assídua, de pivôs e tudo mais. Quero também aproveitar essa oportunidade, depois estaremos reforçando durante a reunião, em que o diretor Renato Ruas estará presente daqui a pouco, estar parabenizando a ele pela a reeleição aqui no campus da UFV, bem como também o Demetrios pela sua reeleição e posse em Brasília, que foi na última semana, para continuar os trabalhos em Viçosa, na frente da UFV, do qual ele estará tomando posse, o Renato Ruas, na próxima semana, e nesta semana o Demetrios lá em Viçosa. Então, expressar aí, parabenizar a eles pelo trabalho desenvolvido e desejando aí muito sucesso diante do campus da UFV aqui em Rio Paranaíba. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu que agradeço pela participação, vereador Nilton. Com a palavra, a vereadora Lauren Luiza. Bom, boa noite a todos, meus colegas, boa noite a todos os presentes, todos que estão nos ouvindo, nos vendo, pelas redes sociais, pela rádio. Mais uma vez aí, vou reafirmar o que meus dois colegas já falaram sobre o dia de ontem. Acredito que todos podem perceber que foi um dia muito importante, porque todos nós aí comentando sobre o dia que foi assinada a ordem de serviço para o hospital. Mas o que eu gostaria de ressaltar, que foi até o que o Zé já comentou um pouquinho, ontem nós tivemos a presença do deputado Bosco, até tinha outros compromissos, remarcou os compromissos para estar aqui ontem com a gente. Deputado que já enviou aí mais de 4 milhões para o nosso município, e ontem, ao vivo, nas lives, afirmou o compromisso de enviar até o final do ano de 2023 mais 1 milhão.
Como eu já até comentei nas minhas redes sociais, não necessariamente vai ser um dinheiro que vai vir diretamente para a saúde. Às vezes ele envia para outras áreas, educação, assistência social, esporte, para que a prefeitura não precise gastar nessas áreas. E esse dinheiro da prefeitura seja totalmente transferido para o hospital. Então, agradecer a ele, publicamente, pela presença dele, por esse 1 milhão, que eu sei que vai vir. Se Deus quiser, nós vamos estar lá, eu vou ser o Totonho, o prefeito, para nós trazer esse 1 milhão para o Rio Paranaíba, porque eu sei que vai ajudar demais. E, só para finalizar, aproveitando que eu estou falando dele, afirmar e ressaltar o quanto apoiar deputados que ajudam, pensam e conhecem o nosso município é muito importante. Que deputados que sabem que Rio Paranaíba está aqui, que sabem que Rio Paranaíba tem grandes demandas, não adianta, às vezes, a gente apoiar pessoas que, infelizmente, às vezes, nem sabem que nós estamos aqui, né? Então, só ressaltar o trabalho do deputado, o quanto ele tem esse comprometimento com o nosso município e o quanto é importante a gente apoiar esse tipo de deputado, esse tipo de político que se preocupa com o nosso município. Muito obrigada, presidente, pela palavra. Perfeito, Loren. Mais alguém? Bem, eu também gostaria de dar algumas considerações aqui, aproveitando esse espaço. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os colegas vereadores, todo o público que se faz presente aqui hoje. Muito bom receber vocês, todos os funcionários desta casa. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje já na 9ª reunião do ano. Já estamos quase aí na metade das reuniões ordinárias deste ano de 2023. E eu acho que não tem como fugir desse assunto, a qual, como presidente dessa casa, não poderia deixar de comentar. Foi o grande evento que tivemos aqui ontem, que foi a assinatura da ordem de serviço do novo Hospital Municipal de Rio Paranaíba, com a presença, como a vereadora Lore já diz, do deputado Bosco, e também de várias outras autoridades, pessoas representantes de outros segmentos aqui do município, secretários, prefeito municipal. Enfim, eu acho que é um sonho, de toda a cidade de Rio Paranaíba. É uma obra que ontem até ressaltei aqui na minha fala, tem quase a minha idade, estou com 23 anos, e a obra tem mais de 20 anos de início. Então, eu cresci ouvindo que era uma grande necessidade da cidade ao término dessa obra, e jamais imaginaria estar aqui ontem presente num evento tão importante como esse, como presidente dessa casa, juntamente com os meus colegas vereadores. Então, tenho certeza que para todos nós que ontem foi um momento ímpar, uma oportunidade de estar aí presenciando um momento que foi histórico para o nosso município. Eu tenho certeza que daqui a muitos anos a gente vai estar lembrando desse dia, se Deus quiser, com já o sucesso e essa obra inaugurada e trazendo uma saúde de boa qualidade a todos que precisam aqui no nosso município. Então, mais uma vez reafirmar o compromisso dessa casa, com a realização dessa obra tão importante, não só dessa obra, mas como a vereadora Loren disse, conseguindo recursos para outras áreas. Sempre que você consegue um recurso com um deputado para uma determinada área, você desafoga aquela área e permite que recursos possam ser investidos em outras áreas que talvez não venham recursos parlamentares para elas. Então, com certeza, a soma de todos aqui foi muito importante. Não chegou nem foi 1 nem 2 projetos que estiveram ligados com esse hospital aqui nessa casa. Foram vários. E sempre que chegava, a gente, claro, faz o estudo dos projetos antes de vir aqui até o plenário, e hora nenhuma algum vereador hesitou em estar, talvez, tentando contra esse projeto, que fosse ligado a esse hospital. Então, essa casa tem uma participação fundamental nessa grande obra que está por vir aí no nosso município de Rio Paranaíba, não só essa obra, como também várias outras. O vereador Nilton já ressaltou também a questão da pavimentação asfáltica, que vai ter uma longa extensão quilométrica aqui no nosso município, e assim a gente vai indo. E lembrando que quando essas obras assim começarem, a gente vai estar lá para fazer o nosso papel também, que é fiscalizar, está trazendo retorno para a população, como está sendo empregados recursos, e isso é muito importante, o comprometimento e a transparência aqui com todos os nossos municípios, com todos os munícipes do município de Rio Paranaíba. E eu só queria ressaltar algumas informações que eu acho pertinentes aí também, de todos estarem por dentro do nosso mandato. Com a presença do governador Romeu Zema, participamos na última quarta-feira, semana passada, dia 24, encontro de liderança em Patos de Minas. Ali onde estiveram junto com a gente prefeitos, vereadores de toda a região, deputados federais, estaduais, e é sempre muito bom a gente participar desse tipo de evento, são trocas de experiências, lembrando que nesse dia foi
o aniversário da cidade de Patos de Minas, eu acho que foi até da outra semana, né? Da passada ainda. Né? Então foi muito interessante estar lá presente na ocasião, né? Na semana retrasada, com essas autoridades e trazendo, claro, experiência e trocando aí ideias, né? Feedbacks aí dos outros municípios de como são, como funcionam as coisas e de ideias que a gente pode estar, talvez, também incrementando aqui no nosso município. E, agora sim, né, no dia 25, participei do 15º Encontro de Cafeicultores, segundo Encontro de Produtores de Abacate lá na cidade de São Gotardo, a qual tive o prazer de participar aí do 2º ano consecutivo desse grande evento. É uma oportunidade também muito positiva, né, de estar ganhando aí conhecimento, né, as tendências do mercado, como que a gente pode estar fazendo para fortalecer, né, a produção dessas duas culturas aí, que são com certeza referência aqui para Rio Paranaíba e região, né, que é a cultura do café e também do abacate, influenciam diretamente na nossa economia local do município. Então, sempre estamos abertos, conversamos com os produtores rurais, produtores dessas culturas, para saber o que a gente pode estar também se disponibilizando para estar colaborando e a produção, venda, exportação aumente cada vez mais, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Vamos começar a nossa ordem do dia conforme a nossa pauta publicada. Solicito fazer o uso da palavra neste momento, nosso orador da noite, orador da reunião, Admilson da Costa Silva, técnico da Emater. Admilson, pode utilizar aqui o púlpito e usar o tempo que o senhor achar necessário. Lembrando, né, que enquanto o Admilson sobe até aqui, a gente busca trazer a cada reunião que passa pessoas de diferentes áreas da sociedade, né, para trazer informações, enriquecer ainda mais o conhecimento aí de todos que acompanham as nossas reuniões ordinárias. Admilson, boa noite a você, seja muito bem-vindo aqui à nossa Casa Legislativa de Rio Paranaíba. O senhor tem o tempo que achar necessário. Boa noite, Matheus. Boa noite. Em nome de quem eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, né, ao público presente, aos ouvintes que nos acompanham pelas rádios, né, e pelas redes sociais, né. É uma satisfação estar aqui, na verdade, para fazer uma apresentação sobre o nosso trabalho, né, o trabalho da Emater no município de Rio Paranaíba. Tá? Vou tentar fazer uma apresentação bem tranquila, né, de certa forma dinâmica, para não cansar muito os presentes. Bom, eu acho que eu pulei essa etapa, de repente a gente acaba, pelo tempo que já está no município, eu acho que todos me conhecem, né, mas eu não me apresentei, então vou me apresentar novamente, né, Admilson, técnico da Emater. É apenas um reforço, né, que a gente já tem um tempo aqui de quase cidadão de Rio Paranaíba, pode-se dizer assim, né, então, mais válido a gente está sempre reforçando, né, e repetindo, porque também nós temos, volta e meia, pessoas novas chegando no município, né, que às vezes não conhecem a gente, então é bom que a gente se apresente, ainda, principalmente num evento como esse, numa reunião da Câmara, né? Então, eu peço a compreensão por estar retomando essa fala. Bom, eu vou fazer aqui uma introdução só sobre algumas questões referentes à Emater MG, né, que é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, que tem como missão, né, promover o desenvolvimento rural sustentável, ou seja, por meio da assistência técnica, que é o trabalho que a gente faz principalmente junto aos pequenos produtores rurais, né, isso visando, né, a qualidade de vida da sociedade mineira por intermédio dessa assistência técnica. Como visão, a gente tem que ser essencial à sociedade, né, com excelência na prestação dos serviços, né, de assistência técnica e extensão rural, e isso para promover esse desenvolvimento sustentável, né, ou seja, dos municípios de Minas Gerais. Bom, a empresa está presente em praticamente quase todo o estado, com os escritórios locais, como o nosso aqui de Rio Paranaíba. Hoje são 804 municípios. No ano passado, a empresa atendeu
em torno de 360 mil clientes, né, em todo o estado, né, uma cobertura de 94% do estado de Minas Gerais. A estrutura da empresa está distribuída com uma diretoria que fica em Belo Horizonte, no escritório central, onde tem o presidente e os demais diretores. E ali, naquela figura, pode-se ver, na verdade, todos os departamentos, né? Vou aqui focar praticamente no eixo da diretoria e depois a unidade regional. A empresa é distribuída assim, são 32 unidades regionais. Nós aqui estamos vinculados à regional de Patos de Minas, né? Juntamente com mais 23 municípios, se não me engano, e os escritórios locais, que são aqueles mais de 800 escritórios lá que eu citei anteriormente. Esses números aqui são números da empresa, não vou detalhar, vou chamar a atenção aqui praticamente para os números de agricultores familiares, que em torno de 322 mil, e os demais, né, agricultores e público, que também nós atendemos o público urbano, em torno daqueles 360 mil atendimentos, ou seja, pessoas atendidas, né, são CPFs realmente, e quando a gente transforma isso em atendimentos, ou seja, porque nós podemos atender uma pessoa mais de uma vez, isso faz parte da rotina de trabalho da gente. Então, ao longo do ano, a empresa no estado atendeu aproximadamente 2.700.000, ou seja, fez, né, aproximadamente 2.700.000 atendimentos aos nossos clientes no estado. Bom, especificamente sobre o nosso escritório aqui em Rio Paranaíba, né, que é o motivo dessa nossa apresentação, eu vou aqui, na verdade, primeiramente, antes vamos passar pela nossa unidade regional, né, que tem uma equipe lá, que é coordenada pelo nosso gerente Sérgio, está ali telefone, inclusive para contato, está disponível a todos, inclusive, e principalmente vocês, vereadores, né. Nós temos o Henrique e a Leni, que são os coordenadores, né, que dão um suporte na área técnica especificamente. E aqui eu abro um parênteses, que a Leni nos deixou ano passado, né, aposentou e se desligou da empresa. Neste momento, a colega Guiomar assumiu este cargo, que seria desse coordenador técnico, né, na área que a gente considera de bem-estar social. Trabalha com a parte de agroindústria e com a questão social. Eu acabei não falando, mas o Henrique estaria, né, como coordenador de culturas. É um técnico que dá um suporte aos colegas nos escritórios locais nas diversas culturas que existem na região e, logicamente, nas que ele tem certa especialidade. De administrativos, nós temos a Vanessa, a Bruna, a Valdeni e a Flávia, né? Todos esses aí estão sediados em Patos, no escritório regional da Emater. Cabe aqui esclarecer que lá tem o escritório local, que fica próximo à avenida, fica na Avenida Piauí, próximo à rodoviária. E o escritório regional fica, acho que mais fácil para a gente se localizar, nos fundos do Hospital Regional. Tá? Estejam todos à vontade para poder estar indo lá na Emater, por exemplo, fazer contato principalmente com o gerente Sérgio, que ele vai estar aberto a recebê-los lá. Tá? Inclusive, pede que a gente divulgue isso, principalmente para vocês, vereadores, e o nosso Poder Executivo. E aqui no escritório local, eu como técnico, né, que atuo na parte agropecuária, a Edic, que é a nossa secretária, a Neide, que é a nossa servente. E a partir desse ano agora, está aqui presente a Karine, né, que é a nova técnica da Emater aqui no município. O cargo dela é de bem-estar social, então vai estar atuando aí junto com as famílias, na questão, por exemplo, social, agroindústria, ou seja, cumprindo o papel da empresa, que é atuar em praticamente todas as áreas ligadas ao setor rural. Tá? Bom, sobre o município de Rio Paranaíba, né, vale, eu acho que a gente também levar isso a conhecimento, né, e até reforçar para aqueles que já conhecem. Esses dados estão, na verdade, no próprio IBGE, que é o Produto Interno Bruto, né, isso estimado aproximadamente 744 milhões de reais. O PIB da agropecuária, 394 milhões. A gente apresenta esses números para justamente mostrar ali o quanto o município tem um peso, né, a atividade agropecuária tem um peso no município, que é em torno de 53% do PIB do município está associado à atividade agropecuária. Né. Bom, aqui alguns dados que a gente faz, a gente informa, na verdade, é a atribuição da Emater.
dos principais produtos, né, do município. A lista é grande, eu até peço compreensão ali que a letra ficou, acho que um pouco pequena, mas eu destaco aqui principalmente o alho, né, em termos de das maiores áreas cultivadas, né, alho. Depois nós temos ali o café, que em termos de área cultivada acaba sendo a principal, em torno de 15 mil hectares cultivados, né. Depois a gente tem ali dentro das hortaliças, né, a cenoura, milho, que é uma outra cultura expressiva, em torno de 11 mil hectares. E, por fim, dentre essas culturas, a soja também em torno de 12 mil hectares. Esses dados, a gente trabalha isso aí ao longo do ano com os nossos colaboradores, produtores, cooperativas, empresas da iniciativa privada ligadas ao agronegócio, para a gente, na verdade, levantar esses números. São estimativas, né? Mas eu acredito, para quem conhece aí Parnaíba está, que isso aí salta aos olhos, né? Assim, às vezes não os números em si com essas áreas, né? Mas para facilitar um pouco, de repente, essa visualização aí, o município tem em torno de 134 mil hectares, né, a área do município. É um município relativamente grande. Com esses números aí, pelo que a gente vai apurando, praticamente quase a metade do município, para ser mais exato, certamente um terço do município, perdão, praticamente tem algum tipo de cultura, ou seja, de alguma grão ou hortaliça, né, no caso aí os cereais ou frutas, né, sem contar aqui a atividade pecuária, que também tem o seu peso aí no município, né, inclusive com uma produção significativa e grandes propriedades hoje também. Mas temos que deixar bem claro que os pequenos produtores também têm uma contribuição significativa, né, nessa produção específica aí da pecuária, que seria mais o leite, né, que é o que predomina aqui, principalmente na produção do queijo, né. Bom, aqui é só uma ilustração de tamanha diversidade, né, com algumas fotos para ilustrar, né, as culturas que, né, tem-se aqui no município. Eu que não sou daqui de Rio Paranaíba, já tenho um tempo que já moro aqui, como disse, vim aqui, fui, de certa forma, designado para trabalhar aqui. Não tinha, né, assim, a gente tinha uma ideia, mas não tamanha, né, do que seria essa realidade do município. Então, assim, o município realmente é um município diferenciado, é o que eu posso dizer, para ser mais direto, né, e objetivo. Bom, em relação, por exemplo, ao que seria o nosso trabalho no ano passado, até então, ali foi uma apresentação da empresa, alguns dados do município, agora vamos a alguns dados, né, referente ao nosso trabalho no ano passado. Também aqui, né, eu não vou me ater a detalhes, peço a compreensão, mas sintam-se à vontade, né, para nos procurar no escritório local, né, todos os cidadãos, pessoas, no caso aqui do município, principalmente vocês aqui dessa casa, vereadores, Matheus, né, sintam-se à vontade, né, a gente apresenta esses dados, um documento para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, e assim, para a gente ter esses números, esses dados, a empresa tem uma linha de trabalho que a gente... vamos falar assim, isso ao longo do tempo pode sofrer variações, né, em termos de mais de terminologia. Por exemplo, ela tem uma linha de trabalho em cima de agendas. O que seriam essas agendas? Praticamente as atividades que demandam, né, o trabalho da empresa. Por exemplo, bovinocultura, cafeicultura. Então, ela divide todo esse trabalho nosso, por exemplo, em agendas. Tipo assim, eu atendi um produtor, por exemplo, da atividade pecuária, ele estaria sendo contabilizado nessa agenda de bovinocultura. Ok? Bom, mas sobre o que a gente, vamos falar assim, o total disso aí no ano passado, foram em torno de foram exatamente 359 agricultores familiares, né, que é o pequeno produtor, 26 que seriam os demais, né, e aí tem grandes produtores e também um público que não seria o produtor rural. Em relação ao número de atendimentos, foram 2.565 atendimentos no ano passado. Então, esses números aí vão compor, junto com os números de todos os escritórios, por exemplo, aquele número da empresa para o Estado, que é, inclusive, prestado conta para o Estado, dos 360 mil produtores atendidos no ano de 2022 pela empresa. Tá? Em relação a 2 itens que a gente contabiliza como recursos viabilizados pela empresa para o município.
Aqueles números anteriores é um número, né, vamos falar assim, frio, eu costumo falar isso, porque ele de repente fala assim, eu atendi um produtor, mas ele não demonstra o impacto que realmente a gente pode ter, né, ou seja, o benefício que a gente pode ter trazido para aquele produtor. Essa é uma questão que é discutida na empresa, é difícil da gente medir isso. Por exemplo, uma informação técnica. A gente vai ali e faz uma recomendação para um produtor, por exemplo, que ele deve proceder, né, como ele proceder, por exemplo, no momento da secagem de café. Isso aí pode fazer toda uma diferença na qualidade do café e que vai dar um preço diferenciado. Mas você não... Assim, a gente medir isso aí é uma certa dificuldade. É apenas abrindo um parênteses aqui, esclarecendo um pouco sobre isso. Então, por isso, infelizmente, né, a forma, ou assim, o que a gente consegue é medir em números atualmente. Mas a empresa tem trabalhado, inclusive, para medir esse impacto nas economias locais, né, dos municípios. Mas aí um outro número que a gente tem um papel e a gente intermedia isso, inclusive fala-se viabilizado, seria a questão do crédito rural, né, que no ano passado em torno de 7,5 milhões de reais, né, isso aí praticamente é recurso aplicado pelos agricultores familiares, porque é o público predominante nosso. A agricultura empresarial, o número certamente é maior, não está, né, pode ter algum, né, nós temos alguns clientes aí que são médios e grandes produtores, mas predominantemente ali é o pequeno produtor. E o próprio ICMS solidário, a chamada Lei Robin Hood, que é um repasse que o município tem, inclusive por ter o serviço da Emater no município, né, que contabiliza para isso aí. Então, no ano passado, isso aí chegou a um total de 7,815 mil reais viabilizados, ou seja, a empresa contribuiu para que esse recurso chegasse, né, aqui ao município. Eu gostaria de deixar, né, e ressaltar que o crédito rural, nós somos vamos falar assim, nós fazemos a ponte entre o produtor e o agente financeiro. Aí a gente tem que aproveitar esses momentos para deixar aqui também bem claro o papel dos agentes financeiros aqui no município, especificamente Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicob, próprio Banco do Bradesco. Então, assim, o papel desses agentes financeiros é fundamental também para que esse recurso, por exemplo, chegue ao pequeno produtor, aos demais produtores, para que isso seja aplicado e que possa, na verdade, vamos falar assim, o produtor, por exemplo, tocar a sua atividade, posso dizer assim. É fundamental, e aí eu gostaria de ressaltar a importância dos agentes financeiros aqui. Bom, além desses números, nós desenvolvemos, por exemplo, alguns relatórios, inclusive o de safra agrícola, que é aqueles números que até que eu mostrei anteriormente. Nós temos que fazer isso aí mensalmente, onde que a gente faz um acompanhamento no município. Esses números vão compor os números da Conab, né? Existe um sistema próprio da Emater, por exemplo, que é desenvolvido por ela, que abastece esse sistema em Belo Horizonte, e isso aí é utilizado pelo governo, né? Pelo governo estadual, pelo governo federal, ou seja, para justamente chegar àqueles números que a gente vê na televisão, aí quando se faz o governo faz a divulgação dos dados referentes às atividades agropecuárias. Da mesma forma, o safra agrícola, o safra agroindústria, tudo isso aí são números, gente, são áreas cultivadas, rebanho, agroindústria, por exemplo, que seriam os que produzem desde, né, polvilho, farinha, o queijo, que é o que predomina, os doces, né. Todos esses, na verdade, a gente contabiliza, são aqueles que têm finalidade comercial. Porque nós temos aí, às vezes, a pessoa que faz para não mais com a finalidade comercial. E ali tem um que foi mais recente, que chama Mapa de Produção. Eu vou até detalhar um pouco desse mapa de produção numa apresentação sobre um tema que eu gostaria de aproveitar também para poder falar. Esse mapa de produção é a gente informar produtos, por exemplo, que as escolas, né, que são produzidos no município, que as escolas podem comprar para merenda escolar. Tá? O de Robin Hood, né, que é o ICMS solidário, inclusive a gente informa nesse relatório também os serviços prestados pela prefeitura para os pequenos produtores. A gente solicita isso aí à secretaria, né, que ela fornece esse número para a gente, além dos números que a empresa também já repassa para a fundação, que seria a Fundação Getúlio Vargas, para contabilizar isso aí e retornar como o ICMS solidário. Relatório de valor de terra nua, isso aí é um relatório que a gente faz junto com outros colaboradores em relação, por exemplo, aos valores de terra no município. Tá? Mais simples, mas a gente também tem esse trabalho aí. Tá?
E aqui apenas algumas fotos para ilustrar um pouco, já que eu disse que os números ficam, né, de repente não representa assim, esse impacto lá no campo. A gente sempre procura, na verdade, registrar, né, hoje a facilidade, né, com a questão das fotografias, né, digitais principalmente. A gente traz aqui apenas para ilustrar. Ali é uma situação que a gente está atendendo um produtor, por exemplo, para a emissão de um boletim, que chama Boletim de Informação de Produção. Ele é utilizado para ele vender a produção na Ceasa. Sem esse documento ele não vende na Ceasa, seja a Ceasa de Patos, seja de Belo Horizonte, ou as Ceasas de Minas Gerais, né, que mais aqui nossa é de Uberlândia e Belo Horizonte. A agroindústria na produção ali farinha e polvilho, né, café, né, na própria pecuária, por exemplo, ali a parte de construções, que aquele é uma construção que a gente fez toda a assistência, por exemplo, orientando o produtor, passando, por exemplo, a dimensão, para que ele executasse a obra. Aí, de novo, eu gosto sempre de fazer essas ressalvas. O papel nosso, ou a função da Emater, nós trabalhamos com conhecimento. Nós levamos a informação. O produtor executa aquilo que a gente propõe. Inclusive, a tomada de decisão é do produtor, né? Então, isso aí é só mesmo para ilustrar um pouco do nosso trabalho. Locação de terraços, né, faz parte da questão da conservação de solos, né, e água, que é importantíssimo. A gente vê que no município, aqui, de certa forma, isso aqui tem uma aplicação significativa, né, vê que a gente tem alguns problemas ainda, mas o pessoal adota bastante essas técnicas, né. Essa aí foi uma reunião que nós fizemos sobre justamente o tema que eu gostaria de depois abordar aqui, que seria o PENAI, né, no começo do ano passado. Uma parte, por exemplo, de produção de hortaliça, onde que a gente até fez uma visita numa propriedade com alguns produtores para justamente ver um cultivo, né, de hidroponia, ou seja, também até para a questão de inovação. Produção, no caso de frutas, ali seria a questão, por exemplo, do preparo de uma cova para plantio de frutas, especificamente bananas, citros, né? Porque a gente também, de certa forma, igual na parte, por exemplo, que a gente pode considerar de bem-estar social, a gente também está se preocupado com a alimentação, né, do produtor, que ele cultive pequenas hortas, que ele mantenha os pomares. Isso aí faz parte do nosso dia a dia também como um foco do nosso trabalho. Reunião com produtores ali na comunidade do Alto da Baité. Aqui um evento lá na universidade com o professor Fábio, que a gente colaborou com o trabalho deles lá. Também a gente tem isso aí, que é a questão das parcerias, que eu vou até ressaltar ali mais adiante, né? A figura ali pode não estar bem nítida, mas ali é uma nova realidade, por exemplo, no nosso trabalho. Isso aí eu acho que na sociedade hoje, no modo geral, que é a questão das mídias, né? E ali, na verdade, o WhatsApp. Então a gente acaba fazendo vários atendimentos, né? Não só por telefone, presencial, seja no escritório ou nas fazendas, mas hoje via WhatsApp, né? Que tem encurtado bastante e agilizado bem o nosso serviço em questão de atendimento. Tá? Bom, e aqui não poderia deixar, por exemplo, de citar, eu vou correr às vezes o risco aqui de falhar com alguns desses agradecimentos, mas eu acredito que eu abrangi os parceiros aí, né, e não poderia deixar de registrar aqui a Prefeitura Municipal, né, com as suas secretarias, os secretários e todos os servidores, a Câmara Municipal também da mesma forma, as rádios, né, Paranaíba e Máximo, os agentes financeiros, como eu já até nominei anteriormente, os sindicatos, no caso, aí, os sindicatos dos produtores rurais, cooperativas, mais específica aqui no município, a Cochupé, mas nós temos aí a Copadap, a Carpec, instituições de ensino, né, tanto as escolas municipais, a escola estadual, em escala federal aqui a universidade, né, a UFV, que acabei de mostrar ali uma foto anteriormente, inclusive comprovando essa questão nossa do vínculo, né. Empresas da iniciativa privada, né, e a gente também tem que ressaltar esse pessoal como os consultores, né, lojas, os laticínios, empresas públicas, né, por exemplo, no município aqui até a questão da Copasa, e, logicamente, os produtores rurais, né, que, de certa forma, é o motivo da nossa presença aqui e que nos abre, né, como comum nós, dentro da Emater, dizer as porteiras, né, não as portas, as porteiras de suas propriedades. E aproveito para reforçar aqui que nós estamos à disposição, que a Emater, né, não somente a equipe aqui do escritório local, mas toda a empresa, né, que está presente no estado, porque a Emater tem esse diferencial.
Nós temos uma equipe ali, como eu apresentei, né? Mas nós temos toda uma estrutura de aproximadamente aí 1.800 funcionários que nos respaldam. Um exemplo, eu não domino uma determinada técnica, que de repente a gente pode ser demandado do município, nós temos outros colegas que possam nos dar esse suporte. Então, assim, esse é um diferencial que a gente sempre, eu, né, particularmente, gosto, no caso, de estar reforçando. Bom, sobre o nosso trabalho, referente ao ano de 2022, é esta apresentação que eu gostaria de fazer aqui ao público, né, presente, e ao público que nos acompanha aí pelas rádios e pelas mídias sociais. Como eu disse, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer uma apresentação sobre um tema que é importante e que esse espaço aqui vai nos ajudar a alavancar esse trabalho ainda mais. Não sei se seria o momento, Matheus, mas de repente, se alguém tiver alguma consideração, se seria agora ou seria posteriormente. Tanto faz. Posso seguir? Pode prosseguir, sim. Bom, eu gostaria de aproveitar esse momento porque nós estamos diretamente engajados com esse programa, que é o PENAI. Para quem já conhece, um reforço. Para quem ainda não conhece, a gente aproveita esse espaço para poder estar divulgando, né, um programa extremamente importante como esse. Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tá? Eu vou tentar abordar aqui sobre o que seria o PENAI, né? A questão legal, como que funciona, a relação desse programa, por exemplo, com a Emater, porque acredito que alguns podem estar fazendo a pergunta, o que tem a ver um programa de alimentação escolar com a Emater, com os produtores rurais, né? Quem pode participar, os desafios desse programa. Não necessariamente, às vezes, eu vou seguir aquela ordem que eu apresentei ali. Eu montei uma apresentação, mas eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou tentar explicar, né, basicamente, como que seria o operacional desse programa, porque esse programa envolve as secretarias, né, de educação, sejam estaduais e municipais. Então, ela tem a parte que é específica das secretarias de educação e do próprio MEC. E aí eu vou focar aqui no que tem a ver justamente, ou seja, a relação com os agricultores e com a Emater. Tá? Então, o PENAI, na verdade, o nome, né, e o próprio programa ele é novo. Mas o Programa de Alimentação Escolar ele já é de 1955. Tá? Então, já de tempo que existe, né, um programa, né, de governo em relação à merenda escolar ou essa alimentação escolar. Em 88, né, na Constituição, isso aí já foi definido, né, como uma obrigação dos 3 níveis de governo, né, de estar atendendo a essa alimentação escolar. Tá? Porém, em 2009, é que esse programa realmente foi, né, vamos falar assim, lançado, com a Lei 11.947, né, que definiu esse programa, né, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e com foco na questão de praticamente abrangência, qualidade, né, dessa alimentação escolar. E a partir de 2009 é que vem o vínculo, né, do agricultor familiar, ou do pequeno produtor, e o envolvimento, por exemplo, da Emater nesse processo. Tá? Então, como é que funciona o PENAI? Eu vou adiantar aqui uns slides, mas antes disso, só para alguns números. Né? Então, presente em praticamente todos os municípios, ou seja, 5.568 municípios, dos 26 estados e do Distrito Federal, a proposta de atendimento de 40 milhões de alunos em 150 mil escolas, oferecendo 50 milhões de refeições diárias, mais de 10 bilhões de refeições por ano,
e recursos da ordem de 4 bilhões anuais. Esses são os números do PENAI recentemente. Como um programa de governo, ele exige, de certa forma, uma questão de um controle social. E aí cabe aqui, né, ressaltar o papel do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Não vou entrar em detalhes aqui também, porque isso aí seria uma coisa mais específica do Conselho, mas vale ressaltar o papel do CAI e da própria sociedade, que faz parte, inclusive, desse Conselho, num programa de tanto tamanho e importância como esse. Podemos considerar, em questões de aspectos positivos, por exemplo, para a alimentação escolar, seria uma, né, e que engloba o agricultor familiar, seria a comercialização segura, preço mais justos, né, redução dos atravessadores, maior sustentabilidade, valorização de hábitos alimentares saudáveis, efeito multiplicador na economia local e organização dos agricultores familiares. Bom, então ali, praticamente o PENAI é o seguinte: a agricultura familiar atende a alimentação escolar e a alimentação atende a agricultura familiar. Como é que funciona isso? O produtor comercializando, né, vendendo para esse programa, ele está atendendo, né, as escolas, né, as instituições de ensino, e as instituições de ensino, aqui, fazendo a aquisição da agricultura familiar, ela está, ou seja, fortalecendo a agricultura familiar. Então, é praticamente um círculo, né, esse processo aí que o PENAI, na verdade, favorece. Então, o que ele se destina? Seria uma alimentação de melhor qualidade, uma inclusão da educação alimentar e nutricional, porque é uma parte que também está envolvida nesse programa, o fortalecimento da produção rural, ou seja, que a partir do momento que os produtores têm uma garantia, ou pelo menos um mercado a mais para estar comercializando, está fortalecendo isso, né? E a questão do desenvolvimento sustentável, que passa também pela atividade agropecuária. Então, ali de um lado você tem alimentação escolar, né, e de outro lado a agricultura familiar. Ou seja, de um lado o PENAI, que é quem compra, né, as instituições de ensino por intermédio do programa, e de outro lado quem vende, que é a agricultura familiar. Quem pode vender para esse programa é o agricultor familiar, de duas formas. Na verdade, 3 formas. Pelo chamado grupo formal, né? Um segundo que seria grupo informal e o produtor individual. Grupo formal seria as cooperativas e associações, porque eles podem se unir para estar vendendo para as escolas a produção para compor a alimentação escolar. E de forma individual também. Para que ele possa participar, seja tanto de forma grupal ou individual, o que caracteriza esse agricultor familiar? É a chamada DAP. Hoje, na verdade, o nome já é CAF, ou seja, teve uma modificação, por exemplo, nessa terminologia aí. O que quer dizer isso? Esse é um documento que ele é emitido, inclusive, pela Emater, né, que aqui em Minas Gerais, é a principal instituição que tem, né, o papel de emitir essa DAP ou esse CAF, e ele é justamente um documento que fala que aquele produtor ou aquela família é um agricultor familiar. Eu não vou aqui detalhar sobre quais os critérios, né, mas estamos à disposição para esclarecimento sobre isso, mas é um documento que fala assim, ó, aquela família é uma família de pequenos produtores. Então, esse produtor pode participar, por exemplo, do Programa Nacional de Alimentação Escolar com a venda da sua produção para as escolas. Tá certo? Esse documento dá acesso também a outras políticas públicas de governo. Então, ele é muito importante. E mesmo que os produtores também não tenham interesse em estar comercializando a sua produção para programas de governo, como é o caso do PENAI, fazendo uso do crédito rural, é muito interessante e importante, né, aproveita esse momento também, que esses produtores tenham esse documento. Ele pode ser útil em várias situações que, de repente, por desconhecimento, eles não nos procuram. E esse documento é gratuito. Porém, vou reforçar aqui, tem critérios, não é, né, tem que... O que é esse agricultor familiar, assim, mais sendo direto? É aquele pequeno produtor que vive praticamente lá da roça. Tá? Então, é para esse produtor que esse documento é emitido. E aí, nesse slide aqui, eu vou tentar resumir como é que funciona esse programa. Então, quando eu falei para vocês lá de um dos relatórios nossos, que é o chamado Mapa da Produção, é uma informação, por exemplo, dos principais produtos, né,
que os pequenos produtores, principalmente, produzem aqui no município, para que as escolas, por exemplo, tenham essa informação, né? Aquele mapa de produção, ele é entregue para as escolas, ele vai para o governo do estado, ele vai para as superintendências de ensino, para que a superintendência, a Secretaria Estadual de Educação, e aqui no município saiba quais produtos a agricultura familiar tem condições de vender para a merenda escolar. E aí que é um diferencial do PENAI. Por quê? O PENAI é a nível nacional. Então você veja que a região norte, por exemplo, tem hábitos alimentares diferentes, tem produtos lá diferentes para nós aqui. Então por que a escola ia comprar um produto, por exemplo, lá do norte, sendo que aqui não é uma questão de tradição ou do hábito alimentar, ou até mesmo produzido aqui? Então isso aí foi um outro fator que o PENAI também facilitou, ou seja, ele valoriza e prestigia, logicamente, o que é local. E aí, inclusive, as entidades, as instituições de ensino, as escolas, elas têm que comprar, por exemplo, da agricultura familiar, ou seja, ela tem que fazer a compra em cima do que existe na região. Então, ela tem que, inclusive, se ater a isso. Ou seja, quando ela faz o próximo passo ali, que é o edital, ela tem que observar esses produtos, que é uma informação que a Emater é responsável por ele aqui no município. Tá? A escola é responsável pela elaboração do cardápio, e aí, de novo, o cardápio ele é elaborado em cima do que é informado naquele mapa da produção. Tá? Então, ela tem que procurar seguir aquilo ali. Isso é um ajuste que as escolas, por exemplo, devem procurar e têm procurado. Ela tem dificuldades, não vou entrar nesse detalhe aqui, que é uma questão especificamente deles, mas ela tem que ajustar esse cardápio junto com as nutricionistas dessa forma. Seguindo, a escola faz a chamada pública. O que é a chamada pública? Na verdade, é uma licitação. Ela divulga o que ela precisa comprar, a quantidade e o valor que ela paga, por exemplo, daqueles produtos da agricultura familiar. Exemplo, hortaliças, frutas, produtos processados, e aí ela divulga esse edital para que os produtores tomem conhecimento e possam participar desse edital. E aí ele participa de que forma? Elaborando um projeto. Esse projeto, na verdade, nós damos o suporte para o produtor. Praticamente preencher o documento que ele fala assim, ó, eu vou vender para a escola, né, tal produto, tal quantidade, tal produto. E aí ele vai entregar esse projeto na escola que ele vai, né, que lançou aquele edital, que é ali o 5º passo. A escola recebe os projetos, então ela vai receber projetos de vários produtores. E aí a escola faz a seleção dos projetos. Também aqui, de novo, tem uns detalhes, né, eu vou pedir a compreensão, não vou detalhar aqui, mas a escola pode acontecer de você ter um empate ali dentro dos projetos. Aí ela tem os critérios para poder definir qual produtor, na verdade, de qual que ela vai comprar. É criterioso, ela não pode simplesmente escolher um e ignorar os demais, não. Tá? E aí, posteriormente, é assinado o contrato. Os produtores, na verdade, que foram selecionados para vender, eles fazem um compromisso de entregar aquela produção por aquele valor para as escolas. Tá? E os produtores, por fim, têm que honrar com o compromisso. Né? Então, assim, ali seria praticamente, eu posso dizer assim, um resumo do PENAI, né, a execução do PENAI, por exemplo, na prática. Tá? Bom, e aí? Como que fica, por exemplo, a questão, por exemplo, desse programa em relação, assim, posso dizer, os desafios, que eu até citei lá anteriormente. Nós separamos aqui o que seriam os desafios que a gente, em conversas com as próprias escolas, né, tem tomado conhecimento e até levantado, né, pela empresa de um modo geral. Tem-se uma dificuldade, né, na elaboração dessas chamadas públicas. Tudo isso aí, então, são desafios que estão aí para ser superados e têm sido superados. A questão da melhoria da qualidade da alimentação escolar, também não deixa de ser. Adaptação das estruturas das escolas. Né? Então, assim, nós estamos falando a nível do Brasil. Isso aí são desafios, gente. Não, às vezes aqui no Rio nós não temos esse desafio, mas nós estamos aqui citando desafios de um modo geral do programa que estão sendo, né, trabalhados. Capacitação de merendeiras, alcance do percentual mínimo para aquisição, porque é o seguinte, de 100% que uma escola compra para merenda escolar, ele deve comprar no mínimo 30% da agricultura familiar. Então isso aí é um detalhe que eu não informei do PENAI, que foi colocado a partir de 2009, ou seja, até anteriormente não tinha que comprar do agricultor familiar e não tinha um percentual. Mas se conseguir comprar mais de 30%, pode comprar? Pode, não tem problema. Tá? Promoção da educação alimentar, porque, como eu disse, o programa ele não vai só dar compra de alimentos, ele vai para a educação
dos estudantes lá na escola. Tá? E para a agricultura familiar? A gestão do empreendimento, né, como toda atividade rural, o agricultor familiar também tem as suas dificuldades. Ele tem que produzir, de certa forma, com regularidade e qualidade, porque se faltar o produto, ele que fez o compromisso de entregar. Qualidade também tem que estar dentro dos padrões exigidos. Legalização de produtos, que é o caso da agroindústria, né, que ele tem que atender às normas, seja nível municipal, estadual, e isso aí é um desafio. A falta de recursos, que isso aí, infelizmente, permeia, né, a atividade de alguns agricultores. A questão da logística, porque ele tem que entregar na escola. Isso aí, realmente, na verdade, no meu entendimento e avaliação, é um dos principais desafios que os próprios agricultores nos relatam. E a parte de organização, porque o ideal seria que os produtores se organizassem em associações. Isso aí a gente, alguns locais a gente consegue sair mais fácil, outros nem tanto. Né? Bom, e a Emater, como é que ela fica nesse processo? De certa forma, ela intermedia o PENAI, né, em relação à questão da produção, né, lá, desde ao atendimento, assistência técnica ao produtor lá na fazenda, a parte de documentos, para poder dar o suporte a esse produtor, a questão da produção, por exemplo, de qualidade em quantidade, a organização, a parte, por exemplo, de agroindústria, para ele poder ajustar as exigências que precisa, tudo isso aí para, de certa forma, ele ter um valor, né, que a gente chama de valor agregado, ou agregar valor, por exemplo, à sua produção, e atender principalmente o PENAI, que é vamos falar assim, esse programa, mas atendendo também a questão do mercado de um modo geral. Então, assim, o detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui é desse programa do PENAI, é o papel do agricultor, né, fundamental nesse programa, o benefício que ele tem com esse programa. Então, que os produtores, na verdade, que estiverem nos ouvindo, que a gente faz contato, atende, divulga isso aos produtores, tiverem interesse em participar, que nos procurem na Emater, por exemplo, que aí a gente dá os detalhes de como funciona o programa. Pode procurar também a Secretaria de Educação, a Escola Estadual, estão disponíveis para estar discutindo isso aí. Por quê? Quando eu digo aqui sobre o PENAI, ele está nas escalas, como eu disse, municipal, estadual e federal. Tá? As universidades, apesar dos restaurantes, na verdade, terceirizados, têm algumas questões também sobre esse programa que reflete sobre elas. Tá? Mas, de novo, aqui o programa tem ele é muito amplo. O que eu gostaria de deixar aqui é essa possibilidade, esclarecimento sobre o programa para que os produtores, pequenos produtores, possam participar do programa, que eles saibam disso, e o papel que nós temos, na verdade, enquanto instituição, no caso a Emater, e sociedade, de estar atendendo, né, as instituições de ensino e tentar, com isso, promover ambas as partes, ou seja, tanto os produtores como a escola, porque todos aqui, a intenção é que tanto a escola, né, os alunos que teriam uma merenda de qualidade, a escola que estaria comprando isso no município, e aqui também cabe a questão da economia local, porque a escola comprando no município, ela está fortalecendo a economia do local. Tá? Então, isso aí é um outro ponto positivo do programa. Bom, bom, gente, era isso. Acho que eu passei. Deixa eu voltar esse. Ali estaria, como deixar aqui o nosso contato, né, que seria o e-mail, o telefone, que o e-mail seria rio.paranaíba@emater.mg.gov.br. O nosso telefone é o 3855-1225. Né? O nosso escritório está ali praticamente na chegada da cidade, apesar que a cidade está sempre em expansão, a gente falar isso hoje, a gente tem que estar se policiando, né? Mas uma referência lá que seria o próprio posto do Geraldinho, o quartel, né? Estejam à vontade para estar lá nos visitando. Nós temos, né, uma estrutura lá para poder estar atendendo da melhor forma possível, e principalmente os profissionais que estão lá. Se tiver mais 5 minutinhos, eu gostaria de passar um vídeo, Matheus, para complementar melhor, para ilustrar um pouco sobre esse programa. São depoimentos que eu acho que seria, de repente, essa minha fala aqui pode ter deixado a desejar em algum ponto, seria uma oportunidade de ilustrar esse programa que é o PENAI. Sim, fique à vontade.
criteriosamente, a gente usa os 30%, né, previsto em lei, e muitas das vezes a gente até cede um pouquinho os 30%. Nós adquirimos 35% da agricultura familiar. Nossa escola, ela adquire um valor a mais dos 30%, que é o valor mínimo. A escola hoje, ela adquire no mínimo 30%, né, do recurso, né, que é destinado de acordo com a legislação. A gente adquire até mais, né? A maior dificuldade que todas as escolas, não só Varzelândia, mas tinha, era a questão de documentação, que os produtores não estavam aptos. Nós tínhamos muita dificuldade na relação de produtor e escola, porque não conseguíamos contato com eles para saber quais os produtos que poderiam ser ofertados. E muitas das vezes faltava ou produtos ou faltava produtores para nos fornecer. Todas essas dificuldades foram sanadas graças a essa intermediação, né, da Imater. Pois temos a cada início de ano uma reunião colegiada com todos os produtores rurais. Diretor. Funciona como se fosse uma ponte, né, entre o agricultor e o diretor escolar. Facilitou muito o trabalho do gestor, porque eles organizam todo o processo, fazem reuniões com os diretores e os produtores para discussão de preços, para negociar os produtos, para que os produtores possam apresentar os seus produtos. Temos também um mapa no município para ver as demandas, né? Um mapa que faz todo o percurso do alimento, desde o homem do campo até chegar nas escolas. Com a aquisição dos produtos da agricultura familiar, podemos garantir para os alunos uma alimentação saudável e nutritiva, com destaque nas verduras, frutas e legumes que chegam sempre fresquinhas na escola, proporcionando aos nossos alunos uma alimentação de qualidade. Eu acho a merenda super importante. Falando em ser do produtor rural, meu pai é um dos produtores que os alunos ficam livres do agrotóxico, né, que eu acho super importante. E o aluno que não merenda, o aluno que não come, é difícil ele aprender, né? Então, barriga cheia, melhora o aprendizado. Os professores, eles trabalham sobre o clima, o solo, sobre a importância da alimentação saudável, história da agricultura familiar, renda, para que os alunos tenham interesse nessa área e tenham consciência da importância de uma alimentação saudável. A partir do momento que a gente adquire esses produtos da agricultura familiar, a gente está fortalecendo o comércio local e está fortalecendo os produtores rurais aqui no nosso município. E aí a gente começa a fazer as compras a partir do momento que a gente assina um contrato, é feito um cronograma e essas pessoas, esses agricultores, eles vão fornecendo, seguindo o cardápio. A tua entrega eu vou fazer amanhã, tá bom? Aí eu faço as entregas suas amanhã e faço também a dos funcionários. Quando nós começamos, era muito fraquinho. Nós começou com uma cisterna, entregando, fazendo essas entregas com poucas escolas e com uma cisterna, com uma bomba. Aí a demanda das escolas cresceu e nós vimos que o programa era um programa muito bom, que estava dando para nós sustentar a nossa família. Aí a gente crescemos as hortas. Aí a cisterna não deu, aí que entrou o Lúcio, né, da Imater, que conversou com nós e falou para ele, né, com meu marido, você abre um poço porque vai melhorar e você pode entregar mais. E não precisa sair para o café, porque ele ia todo ano, ficava 4 meses no café e só ficava nós aqui dentro de casa. Sofri muito no café, trabalhei muitos anos. Aí, com essa demanda para mim aqui, foi boa. Hoje estou por aqui, não saio mais, não preciso. Saía daqui, ia trabalhar nas lavouras de café do sul de Minas, né, e tinha assim um contraste, porque saía do clima quente, né, do norte, para pegar aquele frio lá do meio de maio, junho. E foi muito gratificante, né, ver que não teve mais necessidade dele abandonar a família. Planto cenoura, planto tomate, planto beterraba, planto couve, repolho, blocos. Nós entrega banana para as escolas também, nós entrega quase tudo, mandioca. A Nilva e o Anésio, que nós estamos aqui na casa deles, nós começamos um trabalho com eles desde quando eles eram jovens.
na casa dos pais deles. E a gente está sempre prestando assistência técnica para essa família, assim como as outras famílias no município. Eles já foram beneficiados aqui com o programa Brasil Sem Miséria, onde com recurso eles implantaram uma cisterna, né, e começaram a comercializar em 2014. Aí hoje nós vendemos para quase todas as escolas do município e assim nós estamos crescendo. Aí nós tínhamos a moto pequena, aí nós entregava com a moto assim mesmo, 4 vezes em Vazelândia fazer entrega. Aí que nós vimos que não ia mais dar conta de fazer isso, né? Então a gente juntamos dinheiro, vendendo aos poucos assim, fomos juntando dinheiro e conseguimos comprar um carro. A casa nossa também, tinha uma casa lá embaixo, era uma casa, estava quase que caindo lá. Hoje nós construímos essa casa aqui, né? Não terminamos ainda, mas nós pretendemos terminar. Graças a Deus nós vamos conseguir terminar ela, que nós estamos vendendo bem mesmo. Com o incentivo do governo, com o incentivo da Emater, com o nosso trabalho, com a vontade do agricultor familiar, vários agricultores foram sendo inseridos, né, para comercializar, né, com 38 agricultores familiares comercializando no PENAI nas 12 escolas do município, né, por meio de uma chamada pública unificada. Temos agricultores com agroindústria de farinha, de biscoitos, de bolo, de corante, de iogurte, de polpa de fruta. O PENAI, ele veio para ficar e para melhorar a condição de vida não só do agricultor familiar, mas também a qualidade da merenda escolar. Bom, gente, era isso. Desculpa se eu delonguei o tempo, Matheus, além do... agradeço, né, nós, da Emater, né, Karina, agradecemos a oportunidade, né, esse espaço, a vocês, vereadores, né, são, juntamente com o Poder Executivo aqui, na pessoa hoje do Tepira, responsáveis, né, pela nossa presença aqui, né, para que a Emater esteja no município, há um convênio, né, para a prestação desse serviço. E é fundamental, e vocês, como, né, próximos dos cidadãos, que inclusive vários são produtores rurais, né, lei de agricultores, assim como até mesmo os de vocês aqui, né, que acompanham essa mesa, a gente está à disposição e contamos, né, com vocês também nesse trabalho nosso, aí estamos à disposição, e nessa questão aí que eu abordei por último do PENAI, para a gente alavancar isso aqui no município, né. É importante a sociedade, na verdade, ter conhecimento e poder participar disso aí. Muito obrigado mais uma vez. Só dar uma palavra, só para fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Rodmilson, parabéns pelo trabalho, né, de vocês. Eu queria só saber, existe produtores no nosso município, apoiado pela Emater, já trabalhando, oferecendo alimentação para as escolas? Tem. Já tem o programa, vamos falar assim, ele já é de 2009, não é tão novo, né? Então, as escolas já fazem compras já de agricultores já praticamente desde essa data. O que ainda tem é que, vamos falar assim, são poucos produtores que acabam participando, mas existe, sim, a compra de agricultores, tanto pelo município quanto pelo Estado, que faz compra dos produtores, sim. E o que predomina são produtos in natura, tá? Porque a parte da agroindústria, infelizmente, a gente esbarra nas dificuldades. É um dos desafios que eu coloquei lá, que é a legalização das agroindústrias. Porque para que as escolas possam comprar, por exemplo, produtos, né, vamos falar assim, processados, aí tem que ter o estabelecimento, né, lá, a unidade de produção de polvilho, biscoito, o próprio queijo, por exemplo, tem que atender a legislação. E esse ponto aí acaba que esse público ainda desse ainda nós não temos compra, mas da parte de frutas e hortaliças principalmente, sim. Já sim. Ok, muito obrigada. É porque às vezes assim as pequenas coisas se tornam grandes. Eu fico feliz com isso, da sua presença aqui, porque quando você colocou ali do WhatsApp, né? Através do WhatsApp, um dia caiu uma mensagem da Emater
que estava distribuindo as sementes. Eu procurei a Emater, tem um compadre, liguei para o meu compadre na roça. Você tem aquele terreno que você colheu o milho, o que você vai plantar lá? Vai plantar feijão? Eu queria plantar, mas eu não tenho a semente. E eu não dou conta de comprar. A Emater está oferecendo, se eu te levar, você planta, você promete que você... Tranquilamente. Então, assim, ele nem veio aqui, peguei a documentação, levei, ele assinou, coisa tudo certinha. E sábado ele me disse assim, comadre, vou colher de um saquinho de feijão, de 6 a 10 sacas de feijão, estou pretendendo colher ali. Está muito bonito. Então, parabéns pelo trabalho e a distribuição das sementes aí. Eu fico feliz de saber que, né, a gente tem esse órgão tão importante aí ajudando os nossos pequenos produtores. Obrigado, Leita. A gente tenta contribuir com, né? A empresa é grande, a gente aqui é vamos falar assim, uma parte dela. A gente tenta, mesmo com as nossas limitações, tenta sempre trazendo, né, benefícios. E como a filosofia da empresa, né, a própria missão ali, né, a essência da empresa é a questão do atendimento ao pequeno produtor. Não que nós estamos excluindo os demais, nós estamos lá de portas abertas. Mas a empresa existe, né, praticamente, ou seja, e até o convênio aqui para que atenda gratuitamente os pequenos produtores. Obrigado. Certinho. Então, obrigado, Edmilson. Convido vocês a permanecerem até o final dessa reunião para estar acompanhando aí os nossos trabalhos. Vamos então continuar a nossa reunião, iniciando a ordem do dia. Em votação única, indicação número 40 de 2023. Solicita que sejam instaladas lixeiras no distrito de Guarda dos Ferreiros, no bairro conhecido como Carvoeira. Autoria, vereador João Wilson de Almeida. Indicação número 41 de 2023. Solicita que sejam disponibilizados em favor dos pequenos produtores rurais serviços de trator conforme a legislação vigente. Autoria, vereador José Figênio Reis Ribeiro. Indicação número 42 de 2023. Solicita que seja construída uma capela no cemitério municipal. Autoria, vereador Matheus Junior Silva. Solicita a secretária da mesa que faça a leitura das indicações de número 40 a 42 do ano de 2023. Indicação número 40 de 2023, senhor presidente, senhores vereadores, João Wilson de Almeida, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas atribuições regimentais, solicita que sejam instaladas lixeiras no distrito de Guarda dos Ferreiros, no bairro conhecido como Carvoeira. Justificativa. Tal solicitação se justifica nos pedidos dos moradores para se dar limpeza no distrito de Guarda dos Ferreiros, evitando demais transtornos, uma vez que está havendo acúmulo de lixo nas mediações do citado bairro. Sala de Sessões, vereador Erival Cota Pacheco, 2 de junho de 2023, João Wilson de Almeida. Indicação número 41 de 2023, senhor presidente, senhores vereadores, José Figênio Reis Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições regimentais, solicita que seja disponibilizado em favor dos pequenos produtores rurais serviços de trator conforme legislação vigente. Justificativa. Tal solicitação fundamenta-se no pedido de pequenos produtores rurais para o fim de que sejam feitos serviços que envolvam o uso de trator em suas propriedades, a fim de melhorar a produtividade e as condições de vida desses cidadãos, dando cumprimento à legislação que assim determina. Sala de Sessões, vereador Erival Cota Pacheco, 2 de junho de 2023, José Figênio Reis Ribeiro. Indicação número 42 de 2023, senhor presidente e senhores vereadores, Matheus Junior Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa usando suas atribuições regimentais, solicita que seja construída uma capela no cemitério municipal. Tal solicitação fundamenta-se na necessidade de se ter uma capela para que os cidadãos possam fazer suas orações em momentos de luto, de visitas aos entes queridos que ali estão e também para o dia de finados, uma vez que não há local para tanto. Sala de Sessões, vereador Erival Cota Pacheco, 2 de junho de 2023, Matheus Junior Silva. Coloco em votação única as indicações de 40 a 42 de 2023. Se algum vereador quiser fazer algum comentário na hora do voto, sinta-se à vontade. Geraldo José dos Santos. Aprovado, presidente. Antônio José Martins. Aprovado. Leida Maria. Aprovado. José Figênio. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário sobre a minha indicação aí, sobre os tratores, né, de fazer o serviço para os pequenos produtores. Foi até uma hora boa, né, que o Edmilson veio aqui falando, o pequeno produtor é que traz a couve para a nossa mesa, o queijo, o feijão, o arroz e tudo para a nossa mesa. Não é que estão desmerecendo os grandes, né, mas os grandes têm o equipamento tudo na mão lá. O pequeno produtor, esses dias,
e eu fiquei meio comovido com a palavra que um pequeno produtor me falou. José Figênio, nós temos dificuldade por arrumar um agrário para fazer um serviço lá de 3 horas. Nós não temos o trator e não tem quem arruma para nós, quem vem fazer o serviço, porque quem faz esse serviço aí, presta esse tipo de serviço, ganha por hora, não vai deslocar um trator para vir até na minha residência fazer um serviço de 3 horas. Então, é uma parte que nós, políticos, temos que olhar muito para o pequeno produtor, porque são eles que, o Edmilson falou, mostrou muito bem apresentado, está de parabéns, porque são eles que traz para nós a couve, o sustento, tudo que eu já falei aí, né? Então, o nosso prefeito muito inteligente, muito humilde, eu sei que ele é uma demanda difícil, porque lá todos os produtores, às vezes, é uma hora aí, isso é um serviço custoso, porque às vezes tudo quer uma hora só, né? Mas tem que ter um jogo de cintura lá e atender os pequenos produtores, nessa parte aí do serviço de pequeno gradiação. Eu mesmo sou um deles que precisa, tem hora que não ruma, né? E o meu voto é aprovadíssimo nas indicações, senhor presidente. Perfeito. Lauren Luiza? Aprovadas. Endes Antônio? Aprovado. Newton Silva? Aprovado, senhor presidente. Declaro as indicações de 40 e 42 de 2023 aprovadas com 7 votos favoráveis. Em votação única, moção de aplauso número 4 de 2023. Moção de aplauso ao senhor Alderico Camilo Pereira, mais conhecido como Derico da Farmácia. Autoria, vereador Newton Silva Boaventura, PL. Moção de aplauso número 5 de 2023. Moção de aplauso ao FV pela organização da primeira semana de extensão e aprimoramento regional, SEMEAR. Autoria, vereador Newton Silva Boaventura. Moção de aplauso número 6 de 2023. Moção de aplauso ao senhor Sebastião Wilson Cardoso, mais conhecido como GOI. Autoria, vereador Newton Silva Boaventura, PL. Solicito à secretária da mesa que faça a leitura das moções mencionadas anteriormente. Moção de aplausos, número 04 de 2023, senhores vereadores. O vereador subscrito, na forma regimental e em consonância com o soberano plenário desta Casa, requer que seja inserida na ata dos nossos trabalhos moção de aplauso ao senhor Alderico Camilo Pereira, mais conhecido como Derico da Farmácia. Justificativa. A presente moção objetiva reconhecer e aplaudir o senhor Alderico pelas contribuições feitas para a população de Rio Paranaíba, Minas Gerais, nos brilhantes serviços prestados como atendente de farmácia, tendo cuidado de várias pessoas, ajudado muitos cidadãos, com muito amor, carinho e paciência. Além disso, não poderia deixar de citar que o senhor Alderico também foi vereador desta Casa Legislativa, tendo durante sua legislatura praticado excelente serviço para o município e o povo em geral. Por tudo isso, esta Casa Legislativa, por meio do vereador Newton Silva Boaventura, vem agradecer o senhor Alderico, sendo merecida essa homenagem em forma de moção de aplausos, como meio de reconhecimento por tudo que tem feito. Esta casa mostra, assim, orgulho e satisfação pelos serviços prestados. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades de praxe, requer ainda que seja dada ciência a cada um dos envolvidos com nossos agradecimentos e cordiais cumprimentos. Sala de Sessões, vereador Erival Cota Pacheco, 2 de junho de 2023, Newton Silva Boaventura. Moção de aplausos número 05 de 2023. Senhores vereadores, o vereador subscrito na forma regimental e em consonância com o soberano plenário desta Casa, requer que seja inserida na ata dos trabalhos moção de aplausos ao FV pela organização da primeira semana de extensão e aprimoramento regional, SEMEAR. Justificativa. A presente moção objetiva reconhecer e aplaudir ao FV, Campus Rio Paranaíba, Minas Gerais, na pessoa do diretor-geral Renato Adriane Alves Ruas, pela realização da primeira semana de extensão e aprimoramento regional, SEMEAR. O projeto aconteceu visando gerar oportunidades para treinamento, aprimoramento e qualificação profissional regional, promovendo a integração do campus com a sociedade em geral, o que o transformou de grande valia ao passo que os cidadãos tiveram acesso a cursos, palestras e estudos. Por isso, esta Casa Legislativa, por meio do vereador Newton Silva Boaventura, vem agradecer pela iniciativa do campus, pelo projeto SEMEAR, como meio de fomentar ainda mais as atividades do município. Esta casa mostra, assim, o orgulho e a satisfação pelos serviços prestados. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades de praxe,
requer ainda que seja dada ciência a cada um dos envolvidos com os nossos agradecimentos e cordiais cumprimentos. Sala de Sessões, vereador Erival Cota Pacheco, 6 de junho de 2023, Newton Silva Boaventura. Moção de aplausos, número 06 de 2023, senhores vereadores, o vereador subscrito na forma regimental e em consonância com o soberano plenário desta Casa, requer que seja inserida na ata dos nossos trabalhos, moção de aplausos ao senhor Sebastião Wilson Cardoso, mais conhecido como Goi. Justificativa. A presente moção objetiva reconhecer e aplaudir o senhor Sebastião Wilson Cardoso, mais conhecido como Goi, pelos serviços prestados à população. O Goi tem prestado serviços como atendente de farmácia, sendo empresário do ramo há muitos anos na cidade, tendo sempre tratado todos com muito profissionalismo e respeito. Não obstante, também presta serviços funerários na cidade, certo de que na hora mais difícil o Goi sempre está ali, fazendo tudo corretamente, trazendo conforto aos familiares e amigos de quem perdeu um ente querido. Por tudo isso, esta Casa Legislativa, por meio do vereador Newton Silva Boaventura, vem agradecer pelos serviços prestados. Esta Casa mostra, assim, o orgulho e a satisfação pelos serviços prestados. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades de praxe, requer ainda que seja dada ciência a cada um dos envolvidos, com os nossos agradecimentos e cordiais cumprimentos. Sala de Sessões, vereador Erival Cota Pacheco, 2 de junho de 2023, Newton Silva Boaventura. Declaro espaço aberto para que os nobres colegas vereadores, fazerem aí suas considerações referentes às moções de aplauso. Com a palavra, o vereador Newton Silva, inclusive, autor das menções que foram acabadas de ser lidas aqui. Quero, nesse momento, cumprimentar principalmente ao público aqui presente, ao senhor Alderico, pessoa que nós estimamos muito. Alderico, se fosse transcrever tudo o que ele representa na minha vida e para a sociedade, com certeza muitos seriam as folhas aqui para nós descrever o que ele representa para esta sociedade. O senhor Alderico, ele foi meu professor na igreja, em adolescente, e de várias pessoas que ali estavam, ele sempre passava os seus ensinamentos, ele sempre deixava os seus conselhos, e até hoje, na sua idade, com 93 anos, se não me engano, ele tem transmitido essa seriedade, esse exemplo de vida para todos nós. O Alderico, ele teve uma história aqui em Rio Paranaíba, quando praticamente nem hospital tinha, e ele saía nos finais de semana, durante a madrugada, nesse período frio, independente se estava chovendo ou não, e ele saía a pé e percorria, igual uma pessoa esses dias mencionou para mim. Provavelmente ele deve ter ido em todas as casas de Rio Paranaíba no período que ele trabalhava na farmácia, desenvolvendo o seu papel, a sua atividade, e tudo com muito amor, com muito carinho. Na época, o meu avô, Chico Gonçalo, que assim popularmente chamava, ele estava sempre lá, às 9 horas da noite, final de semana, aplicando injeção e dando aquela assistência, e nunca soube falar um não. Então, para nós desta casa, é uma alegria muito grande. O senhor Alderico merecia um título de cidadão honorário, mas como ele é de Rio Paranaíba, então nós estamos aqui homenageando aí com essa moção de aplauso, em nome desta casa. Também o Goi, uma pessoa também muito exemplar, ele não pôde estar presente, mandou uma mensagem. Prezados membros da Câmara Municipal de Rio Paranaíba, gostaria de expressar minha imensa gratidão pela homenagem que será realizada em minha honra na próxima semana. E é com imenso orgulho e emoção que recebo essa distinção da minha comunidade local, que sempre me apoiou em minhas atividades e iniciativas. Agradeço a todos os vereadores que consideraram o meu trabalho digno desta homenagem e por reconhecerem meus esforços em prol da cidade. No entanto, gostaria de informar que estarei viajando
nesta semana, né, no dia da reunião, infelizmente não poderei comparecer pessoalmente ao evento. Essa coincidência de datas inesperadas, e por isso peço a compreensão de todos. Fico imensamente lisonjeado com o gesto de reconhecimento e adoraria ter a oportunidade de participar da cerimônia. Dessa forma, gostaria de sugerir que seria, se for possível, marcar a homenagem para uma data futura, quando eu estiver de volta à cidade. Ficaria imensamente grato se pudesse encontrar um momento adequado para que eu possa expressar pessoalmente minha gratidão a todos os presentes e compartilhar a alegria desse momento tão especial. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela consideração e pela homenagem que será realizada. Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter o apoio e reconhecimento de minha comunidade local. Estarei ansioso para retornar e participar deste evento tão significativo em minha vida. Conto com a compreensão e colaboração de todos, com os melhores cumprimentos, Sebastião Wilson Cardoso, o GOI. Nós também expressamos aqui, né, a nossa gratidão pelo serviço prestado com muito amor, com muita dedicação, né, que ele tem realizado ao longo das décadas aqui em nossa cidade. E, por último, né, falar, né, do projeto Semear, aqui representado pela Virgínia, pelo, né, o professor Renato, diretor do campus, que ousadamente eles tiveram a ousadia de estar colocando aí em pauta a primeira semana do Semear. E com muito sucesso veio para ficar, professor Renato, porque, né, vocês trabalham, né, junto com a competência, cooperativismo, com união, da forma que, como em Viçosa até a Semana do Fazendeiro já há muitos anos, esse Semear também veio para ficar, para qualificar as pessoas, para dar oportunidade, para que Rio Paranaíba também possa ter um evento, né, na dimensão da Semana do Fazendeiro em Viçosa. E nós queremos aqui, de uma forma singela, simples, a Câmara parabenizá-los, né, por essa iniciativa, pelo Semear, e dizer que nós estamos junto com vocês nesta missão e nesse trabalho. Agradeço, né, ao presidente a oportunidade de expressar e dou aqui a sugestão, se o GOI estiver aí na próxima reunião, que nós possamos fazer a entrega na próxima reunião para ele da moção de aplauso. Sim, perfeito. Mais alguém? Bem, eu gostaria só de parabenizar o senhor, Nilton, pelas indicações aí, foram mais que merecidas, né? O senhor Oderico, né, pela participação fundamental aqui no nosso município. Renato Ruas, Virgínia, parabéns pela Semana de Extensão e Aprimoramento Regional, com esse Semear, né? E também o GOI, que vai, com certeza, estar presente aqui nessa casa em outras ocasiões. Parabéns, senhor vereador, com certeza foram ótimas escolhas. Coloco em votação as moções de aplauso de número 4 a 6 de 2023. Nilton Silva. Aprovado. Enes Antônio. Aprovado. Loren Luiza. Aprovadas. José Figênio. Aprovado. Leida Maria. Parabenizo o colega, no momento, né, que ele foi feliz nas escolhas das moções de aplauso. Parabéns aí às pessoas representantes aí que vão receber a moção, e aprovado. Antônio José. Aprovado. Geraldo José. Senhor presidente, eu quero mencionar aqui parabéns ao vereador Nilton, né, pelas moções de aplauso. Também o Soderico, quero, de forma assim, relevante, Soderico que sempre cuidou da saúde, né, naquela época não tinha médico, Soderico estava lá como farmacêutico e médico também. Eu sei que eu passei por isso, né, uma família grande, não só a mim, mas todos, assim, muita gente que ele medicou, né, naquela época e vem medicando, assim, ele fala, ele tem os seus costumes de medicar e dá certo, né. Soderico, parabéns para o senhor, que Deus continue te abençoando. Está aprovado, presidente. Muito bem, declaro então as moções de aplauso de 4 a 6 de 2023 aprovadas com 7 votos favoráveis. Antes de encerrar, eu queria convidar a todos que permanecessem em seus lugares, né, para que após a reunião a gente possa fazer as entregas, né. Então, gostaria também de agradecer a presença, né, de todos os vereadores e servidores dessa casa,
ao público que nos acompanhou através das redes sociais e aqui presentes, né? Obrigado pela compreensão e por nos acompanharem, e também a equipe das emissoras de rádio Paranaíba FM e Máximos FM pela cobertura oficial dos trabalhos legislativos e também toda a equipe da EBN Produções. Convido a todos para acompanharem, né, a próxima reunião a ser realizada no dia 20 de junho de 2023, às 18h30. Fiquem todos com Deus, que possamos ter aí uma excelente noite de paz e de descanso. Bom, eu